Muito bom, caríssimos. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. A gente está vendo a parte de custeio. Mais especificamente, nós vimos no último encontro, encerramos o último encontro com execução fiscal. Ação de execução fiscal, mais propriamente. Agora, existe também a execução das contribuições oriundas de verbas oriundas de reclamação trabalhista. Então, são duas coisas diferentes. Vamos lá. Eu posso, por exemplo, estar devendo contribuições previdenciárias e não ter nada a ver com a Justiça do Trabalho. Por exemplo, eu deixei de registrar alguns trabalhadores, alguns empregados meus e, consequentemente, além de, claro, deixar de talvez eventualmente pagar verbas trabalhistas, eu também deixei de recolher contribuição previdenciária. Só que esse empregado, por qualquer razão, não entrou, não ajuizou uma reclamação trabalhista. Então, nesse caso, essa execução fiscal vai tramitar perante a Justiça Federal, Justiça Comum Federal. Acabou. Então, lá vai um recurso, vai para o Tribunal Regional Federal, é dessa forma que vai funcionar. Outra hipótese é a seguinte, mesma coisa, por exemplo, eu não paguei horas extras, não paguei horas extras para o meu empregado e, fruto disso, dentro do prazo prescricional, aquele empregado ajuizou uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista contra o empregador. Perfeito, a princípio a União não tem nada a ver com isso. Só que, naturalmente, vamos dizer que ele ganhou. Se ele ganhou essa ação, significa o quê, gente? Significa que aquele empregador realmente não pagou horas extras. Vamos dizer que essas horas extras correspondam a R$ 10.000. Então, ele vai ter direito a verbas de natureza salarial, horas extras são equiparadas a salário, correspondentes a R$ 10.000. Só que se a gente parar para pensar, não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias. Claro, porque elas só apareceram no bojo da reclamação trabalhista. Por essa razão, você vai ter uma execução fiscal, uma cobrança, uma execução das contribuições previdenciárias, mas no processo trabalhista. Daí não é a federal comum, a justiça comum, é a justiça especializada do trabalho que vai julgar. E, na verdade, depois do processo de conhecimento, que o processo de conhecimento vai ser a reclamação trabalhista, vê se a pessoa tinha direito, aquele trabalhador tinha ou não direito às horas extras. Perfeito, não, tem direito mesmo às horas extras. Legal. Agora, na fase de execução, de sentença, vai se cobrar duas coisas. Na verdade, você vai ter duas execuções. Uma execução contra o empregador, vamos dizer assim, cobrando exclusivamente as verbas de natureza trabalhista. Então, vamos lá, hora extra que ele não pagou, os R$ 10.000, e vai ter uma execução cujo exequente não é o trabalhador, mas sim a Procuradoria da Fazenda Nacional, tá certo? A União Federal representada por seus procuradores. E tudo isso no bojo interno da reclamação trabalhista. Legal? Então é o que a gente vai ver agora. Execução, merece até um xizinho. Execução das contribuições na Justiça Especializada do Trabalho, está previsto no artigo 43 da Lei 8.212 de 91. Então vamos lá. Aqui tem algumas regrinhas. Na hipótese de não restarem discriminadas as parcelas nas sentenças de mérito ou homologatórias de acordo trabalhista, a contribuição incidirá sobre o total do valor da condenação ou do acordo. Deixa eu explicar isso daqui, gente. Isso daqui é o seguinte, às vezes você chega, começou a reclamação trabalhista, está lá reclamante de um lado, reclamado do outro, empresa de um lado, trabalhador do outro. Eles podem chegar num acordo, perfeito. Então eles falam assim, não, olha, realmente, não vamos entrar no mérito, eu pago R$ 5.000. Tá bom. Só que esses R$ 5.000 eu tenho que discriminar. R$ 5.000 a que título? Muitas vezes o pessoal faz o seguinte, de forma errada. Para facilitar o acordo e não ter incidência de contribuição, de tributação, fala, tudo são danos morais. Porque sobre os danos morais não incide contribuição previdenciária nem imposto de renda. É tudo dano moral. Dano moral é uma opção que pode ser realmente objeto de uma reclamação trabalhista. Ou outras verbas de natureza indenizatória, que, como já estudamos, não podem ser objeto, na verdade, nem de imposto de renda, nem do que a gente está estudando, contribuição previdenciária. Perfeito. Então,
fica uma maravilha, né? Só que nessa, os cofres previdenciários acabam sendo esvaziados. Você acaba com o conflito trabalhista, mas você tem uma problemática de natureza tributária, porque eram devidas contribuições que não foram pagas. Por isso, elas têm que restar discriminadas parcelas e os juízes, muitas vezes, devem fazer uma fiscalização para verificar se o pedido da petição inicial, que é aquela que dá início à reclamação trabalhista, tem uma correlação com a discriminação dessas parcelas. Então, por exemplo, a pessoa pediu hora extra, só pediu hora extra, nem falou em dano moral. Hora extra não é indenização, não tem nada a ver com dano moral. Depois vai lá e faz um acordo falando que é dano moral. Pô, mas nem era o pedido. Ou faz um acordo falando que é tudo verba indenizatória, mas não tinha uma verba indenizatória no pedido. Então, nessas circunstâncias, se não for discriminado e discriminado detalhadamente, de uma forma correta, vai haver a incidência sobre todo o valor. Daí parte do princípio que tudo tinha natureza remuneratória. Perfeito? Recordando, lendo de novo, na hipótese de não restarem discriminadas, detalhadas, listadas as parcelas nas sentenças de mérito ou homologatórias de acordo trabalhista, a contribuição incidirá sobre o total do valor da condenação ou do acordo. Perfeito? Muito bom. Vamos lá. Que mais? Ainda sobre esse tema. Considera-se ocorrido o fato gerador na data da prestação do serviço. Isso que vai falar a legislação. Fala, bom, Mário, isso muda alguma coisa? Muda com relação à questão da prescrição e decadência, que a gente não está vendo, porque não se aplica, na verdade, ela não está mais na 8.212, então está fora do edital dos TRFs, mas acaba caindo normalmente em tributário, né? Porque isso tem previsão no Código Tributário Nacional. Você sabe que a decadência é o prazo de 5 anos que possui a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Por outro lado, após o lançamento, existe o prazo prescricional de 5 anos também, que é o prazo que possui a Fazenda Pública para cobrar judicialmente os seus créditos por meio daquela ação que nós já estudamos, que é a ação de execução fiscal. Ok, então, por isso que é importante o fato gerador. Quando que é o fato gerador? É no pagamento? O pagamento vai ser agora, vai ser durante a reclamação trabalhista, na fase de execução, ou na prestação de serviço que foi lá atrás. Bom, isso é uma discussão terrível, terrível, vocês nem imaginam quanto. Mas não importa, para aquele que está buscando um cargo no TRF e que está estudando a Lei 8.212, não vai ter muita dificuldade. O fato gerador é a prestação do serviço, que tecnicamente é mais correto, e não o pagamento, tá bom? Que mais? Caso na sentença haja reconhecimento de exercício de atividade insalubre, para fins de aposentadoria especial, caberá à empresa recolher as alíquotas suplementares, 6%, 9% ou 12%. Claro, porque a gente não pode esquecer o seguinte, se você tiver um trabalhador, que ele trabalha, por exemplo, ele é um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem que trabalha no UTI, em contato habitual e permanente com agentes biológicos nocivos à sua saúde, a gente sabe que muito provavelmente, potencialmente, ele pode se aposentar, requerer aposentadoria especial 5 anos antes, se for uma mulher, ou 10 anos antes, se for um homem, ou seja, com 25 anos de contribuição. É verdade. Então, nesse caso, você tem que pagar um extra, além dos 20%, do seguro de acidentes do trabalho, que é 1, 2 ou 3%. Você deve recolher também uma alíquota que varia de 6, 9 ou 12%, dependendo de quanto você vai reduzir a sua aposentadoria. Por exemplo, nesse caso do hospital, que é 25 anos, tem que pagar 6% a mais. Então, se houve uma condenação na trabalhista, não esquece que além dos 20% e do seguro de acidentes do trabalho, tem que pagar também aqui os 6%. Ou 9% se vai aposentar com 20 anos de contribuição, ou 12% se vai aposentar com 12% se vai aposentar com 15 anos de contribuição. Perfeito? Aquilo que já se faz fora da trabalhista, se faz aqui também na trabalhista. Mais uma questão interessante, mais um instituto importante da fiscalização, que é o que a gente chama popularmente de CND. Na verdade, a certidão de regularidade fiscal. Ela está prevista, caríssimos, no artigo 47 da Lei 8.212 de 91. O que é isso? É assim, o Estado brasileiro fez uma opção. Ele não quer fazer negócios de quaisquer tipos com aqueles que lhe devem.
É uma opção. Então, ele faz, ele restringe a atividade profissional e mesmo empresarial daqueles que lhe são devedores. É mais ou menos você falar o seguinte, olha, você está me devendo tributos, então, a princípio, em algumas situações, eu não vou deixar você fazer negócios comigo. Pode ser um empréstimo, pode ser uma licitação, etc. Essa restrição se concretiza por meio da exigência de uma certidão de regularidade fiscal. O que é certidão de regularidade fiscal, gente? Tem dois tipos. Ou CND, certidão negativa de débitos, nada devo, perfeito? Ou certidão positiva com efeitos de negativa. O que significa isso? Eu tenho uma dívida, mas ela está, por exemplo, sendo objeto de um litígio judicial no qual eu já obtive uma liminar, uma tutela antecipada, uma tutela provisória, na qual está suspensa a exigibilidade do crédito. Ou ainda, eu estou discutindo, eu tenho a dívida, mas eu depositei em juízo para discutir, razão pela qual suspendeu a exigibilidade do crédito. Ou estou em discussão administrativa num processo administrativo tributário. Enquanto não se encerrar esse processo administrativo tributário, também é a hipótese de suspensão. Na prática, em quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do CTN, você teria uma certidão positiva com efeitos de negativa. O que quer dizer isso na prática? Mesma coisa, é uma certidão de regularidade fiscal. Eu faço tudo. Tanto com a certidão negativa, nada devo, quanto com a positiva, com efeitos de negativa. E quando que se exige certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa, portanto, certidão de regularidade fiscal das pessoas jurídicas, porque também vai ter da física, né? Bom, quando que eu vou exigir? No campo da previdência, hein, de contribuição previdenciária. Isso não vale para outros tributos. Para participar de licitações. Concorrência, licitação, obras públicas, prestação de serviços públicos, tudo isso daqui, concessões, você precisa apresentar essa certidão. Puxa, mas não tenho. Não tem? Não vai participar. Não vai poder elaborar aquela obra, fazer aquela construção civil, prestar aqueles serviços, não vai poder atuar dessa forma, não tem saída. Venda de bens imóveis. Por que eu não posso vender um bem imóvel? Poxa, você é uma pessoa jurídica, está devendo para a Previdência, na prática, qual o grande problema que tem? Bom, o grande problema é que se você vender todos os seus bens, você não tem como pagar. Então, para vender, você tem que me mostrar que ou não deve mais nada, ou pelo menos esse débito está garantido de alguma forma. Venda de bens móveis, aqui não coloquei, mas é do ativo fixo da empresa. Bens móveis, sei lá, um caminhão, por exemplo, de valor superior a aproximadamente R$50 mil. Esse valor ele varia todo ano. Hoje, já em 2019, está um pouquinho mais de R$50 mil, mas coloco aproximadamente, porque o valor não vai cair. O que a gente tem? A gente tem o seguinte, se você quer vender um caminhão, está dizendo que eu preciso apresentar certidão para vender um caminhão? Sim, sim. Às vezes, de uma forma equivocada, o Detran, não tenho certeza se o Detran está exigindo, mas deveria, porque tecnicamente você só pode vender se você apresentar a certidão positiva com efeitos de negativa ou a certidão negativa para bens móveis. Imóveis não tem valor, qualquer um deles. E bens móveis, daí sim tem que ser um valor obviamente razoável, valor superior a R$50 mil. Que mais? Para recebimento de benefícios fiscais. Às vezes tem benefício fiscal, você tem crédito presumido, isenção, etc. Só vai ter se você tiver a certidão. Obtenção de empréstimos de entidades oficiais. Por que isso é positivo? Sei lá, você quer, por exemplo, obter um financiamento do BNDES ou qualquer outra empresa, pode ser um financiamento da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, que normalmente são interessantes para as empresas, porque, obviamente, tem juros menores. E nessa hipótese, mesma coisa, vai ter que apresentar a certidão sob pena de não obter o empréstimo, ter obrigado a ir para o mercado e obter empréstimo com juros maiores. Por fim, no caso de baixa, encerramento, né, cisão, transformação. Transformação é quando você muda a roupagem societária. Era uma SA, vira uma limitada, por exemplo. Ou transferência do controle acionário nas sociedades por cota de responsabilidade limitada. Isso aqui é uma norma anti-alaranjamento. Sabe o que é o alaranjamento? É um nome não técnico
da situação segundo a qual você coloca uma pessoa como sócia, você frauda, alguém frauda uma transferência de controle acionário, vende a empresa apenas formalmente e deixa o laranja ou o testa de ferro, como é chamado popularmente, ou seja, uma pessoa sem bens em seu nome como dona da empresa. Mas na prática quem está ainda gerindo toda a empresa é o antigo proprietário. Para evitar isso, eu quero vender a empresa. Pois não, então mostra que você está ok. Você tem que apresentar a certidão de regularidade fiscal. Eu não tenho, estou devendo até você não imagina quanto. Então você vai morrer com a empresa, porque não vai poder vendê-la. E não só não vai poder vendê-la, não pode nem dar baixa. Olha o que está dito aqui. Nem dar baixa, porque para você fechar uma empresa, tem que pagar os tributos, tá certo? Então a gente vê que há uma busca do legislador de proteger o erário no âmbito previdenciário. Tá perfeito, gente? Bom, a gente vai continuar esse tema no próximo encontro.